Parece que só na história da União Soviética que teve briga, teve gente lutando pelo poder e disputa interna, teve polícia, poder. Só na União Soviética que essa história existe. Não foi, pô. Não foi. Felipe tá dizendo assim, a independência do Brasil foi pacífica. Você leu aquela porra daquele livro 1808, né? Aquela caralho daquele livro. Veja só, é claro que o idiota lá do Pedro, ele não teve que lutar guerra nenhuma. Ele não é um rei com espada na mão lutando contra ninguém. Mas assim que rachou Partido Português e Partido Brasileiro, que queria ficar vinculado a Portugal, e o que queria manter a independência, né, que foi o que aconteceu quando o rei português veio para cá, para resumir, né, o rei português foge de Napoleão, não era nem rei ainda, era um príncipe regente, ele foge de Napoleão, chega aqui no Brasil, e aí em 1815 acaba a guerra lá, que acaba com Napoleão, né? Vem o Congresso de Viena, Portugal diz assim, rei, volta que eu não quero ser dominado mais por inglês safado. Aí o rei fala assim, não, eu gosto das partes do Brasil. Não, então vou ficar aqui. Ele disse que vai ficar aqui. Aí em 20 estoura uma revolução liberal. Então veja, até o motivo da independência é violência. É uma revolução liberal em Portugal, que força o rei a voltar. Agora é já rei. O João volta. E aí ele deixa o Pedro aqui. Aí o que acontece? Nessa disputa, Portugal queria transformar o Brasil de volta, ele queria trazer o pacto colonial de volta, limitando o comércio, portanto, do Brasil com Portugal. Por que o comércio foi aberto quando o João veio para cá? Por dois motivos. Primeiro, que o João veio para cá. Talvez fosse interesse dele desenvolver mesmo o lugar onde ele mora. Mas o segundo motivo importante, político e violência também. Quer dizer, quando a Inglaterra protege o rei português para ele fugir para cá, tem custo, né? Então, o custo é o quê? Abrir os portos do Brasil para fazer a comercialização diretamente com a Inglaterra. Então, a abertura dos portos das nações amigas, o que efetivamente acaba a relação colonial para o que interessa, que é a relação entre colônia e metrópole, que é a relação de pacto colonial. Então, quando o rei é forçado a voltar para uma violência que acontece, que é uma revolução liberal em Portugal, o que acontece? As cortes portuguesas começam a pressionar para vir dominar o Brasil. Para vir dominar o Brasil. Então ele tenta vir dominar o Brasil. O que acontece? O rei português, nada, as cortes portuguesas começam a querer trazer de volta para o Pacto Colonial. Então as cortes brasileiras pressionam Pedro para Pedro ficar aqui para continuar ao rompimento do Pacto Colonial e, portanto, declarar a independência de maneira formal. Então, veja, o processo é todo recheado de violência. E por que não teve invasão mesmo de Portugal aqui, como teve da Inglaterra sobre o território que seria os Estados Unidos? Porque o Brasil abaixou a orelha e aceitou receber pendências com a Inglaterra. E é por isso que Portugal não veio tomar a terra aqui de volta. E ainda assim, houve revoltas, deixa eu ver se eu lembro, na Bahia. Eu não vou chutar o outro, não, se não vou chutar errado, vai ficar feio para mim. Mas na Bahia, mas em outro lugar, teve partidos portugueses que se rebelaram contra a posição de ruptura com Portugal e o exército brasileiro agora, né, dessa nação independente que está nascendo, ela atacou e massacrou essas forças. Beleza, conseguindo essa coisa, teve um período de estabilização que era uma disputa que sempre haverá no Brasil, durante toda a história do Brasil, entre poder centralizado e poder descentralizado. No norte do país, vai ter uma revolta nos moldes da República dos Estados Unidos para instaurar um negócio que se chamava Confederação do Equador, né? Porque fica ali na altura da linha do Equador. O que o rei português fez? Agora brasileiro, massacrou a Confederação do Equador. E aí teve uma outra revolta no sul do país, não só essa no norte. A do sul do país aconteceu na província Cisplatina, que tinha sido conquistada na base da porrada pelo rei português assim que ele veio para cá. E aí, na hora que estava uma fragilidade institucional, a Cisplatina se solta. E aí vai começar uma guerra, começa a se armar o povo para entrar em guerra, Brasil e Argentina, para ver quem fica com a Cisplatina. A Inglaterra vem com o big stick dela e fala nenhum nem outro, nasce o Uruguai. Então teve violência nesse período todo.
Parece que só teve... Todo mundo no Brasil conhece a história de violência da União Soviética. Ah, vamos para... Isso me irrita. Então, assim, veja, o mundo todo foi assim. Não é porque os soviéticos foram mais maus, ou etc e tal. O período de história do planeta Terra é um período de violência. Os humanos na Terra são um período de violência. Mas parece que só os soviéticos mataram alguém na vida, né? Isso é absolutamente irritante, pô. Isso é absolutamente irritante. Queria pedir pra você manter em silêncio. Tem direito e tal, aconteceu. É o viés. Tá. Eu vou... Pergunta 2 minutos, Amachão. Tá, vou remeter algumas coisas rapidinho que ele Aí falou. veja, Felipe tá dizendo, realmente, perdão, professor Pedro. Professor não, quando eu tô aqui eu sou youtuber, tá? Me respeita, quando eu tô aqui eu sou youtuber. E veja, eu não tô dizendo que eu tô irritado com você, Felipe. Eu tô irritado, e também é performático, tá? É performático. O que eu tô dizendo é o seguinte, na história humana, se você coloca a lente onde você quer, parece que, puta, esse grupo aqui é hiperviolento. Mas, porra, vamos esticar a história de verdade? Vamos olhar o processo de verdade, que a gente vai ver violência em tudo, tá ligado? A gente vai ver violência em tudo. Vai ser mais rápido, na verdade. Primeiro, de forma alguma, a Revolução de Outubro se assemelha à intentona. Na verdade... E, aliás, é o contrário, viu? Se você pensar direito, pensa comigo. Pensa comigo. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, ou seja, quando saiu do centro da Europa, União Soviética e Estados Unidos, notem bem, fora da Europa, foi o único local, certo? Que a tendência à guerra não acabou com a humanidade, pô. Os caras tancaram. Eles faziam guerra por procuração, guerra menorzinha. A Europa se matou desde sempre, vocês percebem? A Europa é um bando de malucos, se você for olhar historicamente, se matando o tempo todo. O europeu é um bando de lunáticos se matando o tempo todo. A única vez que você tinha arma nuclear para matar todo mundo que vê essas duas potências é que eles não se mataram mesmo. A Europa, durante a Idade Média, se matando. A Europa é durante a Idade Moderna se matando, como a gente viu aqui no processo colonizador. Eles são tão desgraçados que eles esticam isso para o mundo. A Guerra dos 7 Anos, você vai colocar o indiano para se matar por causa de inglês e indiano para se matar por causa de francês. Pelo mundo inteiro, a Primeira Guerra, os caras se matando, a Segunda Guerra, os caras se matando. A única vez que os caras não pararam para se matar é porque não era mais na Europa. Era os Estados Unidos e a União Soviética, que eles pensaram assim, não, vamos raciocinar um pouquinho aqui, talvez seja bom a gente não se matar. Se você for pensar direitinho, os europeus são os mais bárbaros do planeta. Os americanos e os russos foram os que conseguiram raciocinar um pouco para não se matar tanto. É claro que eu estou fazendo piada, né? Se for tirar para zoação, igual os caras falam. A Revolução de Outubro, existe essa tese historiográfica de que ela assemelha à intentona, pelo fato de que o apoio popular era tão massivo, que pode ser visto na votação dos soviets, por exemplo, que ela conseguiu ser feita basicamente sem precisar de nenhum embate direto. É exatamente o contrário. Tanto que 3 meses antes, em julho, os bolcheviques seguraram o processo revolucionário em São Petersburgo, por exemplo, porque eles conseguiriam tomar o poder em São Petersburgo, mas ainda não tinha força suficiente na Rússia para dar cabo ao desenvolvimento do processo. Então, na verdade, ela se dá para o apoio popular ali. Ele era tão massivo que praticamente não foi necessário nenhuma reação. Tá? Mas a questão que eu quero mencionar é o seguinte... o que eu acho que é uma das mais fortes evidências dessa caracterização que nós, teórica e histórica, enquanto marxistas, temos, é o enorme fracasso dos governos progressistas, por assim dizer, em todas essas últimas décadas. Como eu falei, a coisa teve algum gás lá no pós-Segunda Guerra, pelas razões que eu já expliquei. Plano Marshall, com reconstrução a partir da guerra, toda uma situação específica foi colocada, que inclusive coloca esse país como dominante, em certo sentido, dentro da hierarquia mundial, recebendo valores de fora. Agora, o que nós temos nas últimas décadas é uma verdadeira colapso da social-democracia a nível mundial, no sentido de fracasso dos seus governos. Aqui na América Latina, já que você mencionou muito o caso brasileiro, por exemplo, nós tivemos entre 1998 e 2016, na enorme maioria dos países, predomínio desses governos chamados de progressistas, que não conseguiram fazer nenhuma mudança estrutural no país, nos respectivos países, nesses períodos, saíram desmoralizados, inclusive favorecendo e fomentando aí a ascensão da ultradireita. E mais pior do que isso, as possibilidades que o capitalismo oferece são tão limitadas, mas tão limitadas, que hoje a maioria desses governos sequer tem qualquer proposta que movimente, por assim dizer, as mentes e corações. Então, hoje se assenta basicamente na ideia de um mal menor, de ganhar tempo, né? A última eleição do Lula, ou em vários outros, de ganhar tempo, a total ausência de propostas. Governos como Lula foram eleitos de fato. O governo do Lula, ele, né, nos corações das pessoas, ele foi para ganhar tempo. Gente, eu quero tempo, viu? Puta que pariu. Tem gente que, assim, me irrita um pouco isso no discurso da esquerda web comunista, tá? Isso é só melhorismo. Caralho, gente. Eu quero tempo, viu? A gente precisa de tempo, tá ligado?
vocês não estão organizados ainda. A gente precisa de tempo, tá? A gente precisa de tempo. Puta merda. É verdade, isso é uma merda. Mas não menospreza o fator tempo, tá? O fator tempo aqui está sendo bastante importante. Basicamente, em torno do antibolsonarismo, do que em propostas afirmativas e positivas, do qual as pessoas abraçaram e levaram adiante, mostrando que me parece o extremo limite dessas políticas aí no mundo e particularmente na América Latina no período mais recente. Conte. Você está pensando em fazer um testamento, pensando em deixar ali tudinho, explicadinho para os seus Porque continuando assistindo essas merdas, eu vou infartar com certeza. Então tô sim. E aí? herdeiros, como é que você quer que façam a divisão? Cara, a OAB autoriza tu fazer isso, Sérgio? Eu tenho a impressão de que... não sei, né? Enfim.